Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como é que as angústias elas se transformam em iniquidades? Por que é que uma pessoa quando ela está sofrendo problemas sobre iniquidade, geralmente ela vai ter algum vício? Vício de compulsão alimentar, vício de compra, vício de medicamento, algum tipo de vício essa pessoa vai ter, por ela desconhecer o que é as angústias e como isso se transformou em iniquidades. Então isso demora décadas. Mas para as iniquidades se transformar em aflições, é mais um tempo, são mais anos na vida dessa pessoa. Então, uma pessoa que ela já passou por algum tipo de abuso e ela já conviveu com algum tipo de narcisista, geralmente é isso que acontece. As angústias, ela se transforma em iniquidade. E aí a pessoa não vai ter mais visão da verdade. Deus explica isso. A pessoa que ela sofre de problemas de iniquidades, ela não consegue mais ouvir a verdade e nem falar a verdade. Ele vai aprender a se proteger por conta própria. Por esse tipo de pessoa já ter sofrido algum tipo de abuso na vida. Então, abuso emocional, você já passou por algum tipo de injustiça na vida. É sobre isso que eu quero que você entenda. As angústias que a pessoa nega dentro dela, que foi gerado isso, geralmente lá na infância, ou por você ter convivido muito com uma pessoa narcisista, e aí você foi injustiçado, passou por abuso, algum tipo de abuso que não é apenas abuso sexual. Abuso financeiro, abuso moral, abuso espiritual. Você já foi muito injustiçado, muito culpado por alguém. Então a pessoa, para fugir da culpa, por ela não conhecer como se movimenta o sistema do espírito, o que Deus explica a respeito da alma da pessoa, a pessoa, para fugir do sentimento da culpa, para fugir da angústia, essa angústia se transformou em iniquidade. Que é o que eu vou ensinar para você, pela visão, você discernir tanto o seu sentimento, como o sentimento de pessoas que convivem com você. Então Deus diz, não suspire pela noite esperando a mudança do outro. Porque a outra pessoa que ela não consegue mais se pôr no lugar de alguém, que ela não consegue mais ter sentimentos bons por ninguém, ela não tá nem aí para você e ela vai apenas usar você. Então Deus diz, guarda-te e livra-te, para que esse sentimento não se transforme em iniquidade. E aí, se o sentimento se transformou em iniquidade, a pessoa ela perdeu a visão da verdade. E é o que eu vou explicar para você, como é que essa pessoa, que geralmente ela não consegue se ver, ela não consegue ouvir mais a verdade, ela vai criar as suas próprias verdades. Então, quando você convive com um narcisista, você vai ter essa visão quando você tem um relacionamento muito perto com essa pessoa que ela é narcisista. E porque é que ela lhe culpa, ele condena de tudo, ela exalta a família dela e defende a família dela. E tudo que acontece na sua vida, na sua casa, tudo o culpado vai ser você. O condenado vai ser você. Então, dificilmente você já conviveu com uma pessoa narcisista para você não fugir da culpa. Porque a angústia, de muito a pessoa ter que lidar com a angústia, essa angústia ela se transforma em culpa. E aí, pela pessoa não ter visão como é o sistema da alma de uma pessoa, ela vai fugir da condenação. Ela vai fugir da culpa, ela vai querer fugir desse sentimento da angústia. Então Deus explica, com décadas, essa angústia que um dia se transformou em iniquidade, você buscou a sua razão e a sua satisfação, um dia ela vai se transformar em aflições. E você não tem esse mecanismo entre alma e espírito, porque é que uma pessoa ela não consegue mais lidar bem com a verdade. Sabe aquele tipo de pessoa que diz assim, ela não acredita no amor. Ela não paga o preço para saber o que é o amor. Mas se ela estiver lidando com uma pessoa que ainda acredita no amor, ela vai dizer para você, você é bobinha. Você acredita no amor porque você é ingênua. Você não sabe, você não tem experiências. Por isso você quer
sofrer por amor, abrir mão de alguma coisa por amor. Esse tipo de pessoa, ela não acredita no amor, então ela vai influenciar as outras pessoas a também não crer no amor. Então ele vai dizer, você acredita no amor porque você é bobinha, você acredita nas aparências e você tá com tudo na mão. Você tem beleza, você tem juventude, você tá iludida pela visão. É isso que pessoas que são afligidas por muita angústia no coração, por muito sofrimento, por algum tipo de abuso, geralmente esse tipo de pessoa, ou ela já perdeu filhos, que ela vai sofrer dessa forma, e eu vou mostrar para você discernir pela audição e pela visão a razão disso. Quer dizer, a pessoa já perdeu filhos, ou foi abusada, ou foi injustiçada. A pessoa fez tudo certo, mas não foi reconhecida, não foi bem vista, foi desprezada, foi humilhada, foi traída. Então, esse tipo de pessoa que sofre das angústias, essas angústias, ela se transforma em iniquidade. Que é o que eu vou explicar aqui para você, pela visão, a razão dos fatos. Porque é que uma pessoa, ela tá sempre lhe culpando, lhe condenando de tudo, e você só consegue ter a visão, o discernimento até da audição, que você ouve e não entende, vê e não sabe a razão. Então a pessoa tá apenas lhe condenando de tudo. E esse tipo de pessoa, ela só vai dar vantagem a você para controlar você. E você não consegue ver isso. Por quê? Porque é uma pessoa que já carrega as angústias dentro do coração dela e ela transformou a angústia em iniquidade. Como é que você descobre a respeito das iniquidades? Né? Então, em Jó 36, 37, Deus diz assim: assim também te desviará da boca da angústia. Quer dizer, assim também. Quer dizer, você convivendo com essa pessoa, você também vai fugir e só vai falar. Não, você não vai mais conseguir falar a verdade e você não vai conseguir ouvir a verdade por viver angustiado e viver fugindo do próprio sentimento. Ao ter que lidar com um tipo de pessoa que é o que eu vou explicar aqui para você, né? Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Quer dizer, essa pessoa, ela vai procurar com quem lidar, porque ela não lidar mais com a verdade. Então, geralmente, quem é que sofre desse problema que eu vou explicar aqui para você? Pessoas que convivem com narcisista e você é culpado por tudo que acontece. Você, além de ser negligenciado, você ainda é culpado. Então, você não teve em quem se apegar. Você não teve em quem confiar. Você não teve a quem pedir socorro. Você teve que fugir do próprio sentimento. Fugir da razão e da visão das coisas. E é por isso que acontece isso com essa pessoa, que transformou as angústias em iniquidade. Quer dizer, Deus diz que ele vai fugir da verdade. A verdade para ele não existe mais. Então quer dizer, por fugir, ele vai buscar uma mesa com iguarias. Quer dizer, esse tipo de pessoa que sofre desse problema, ela quebra os seus próprios princípios. Então ela lidar com pessoas sabendo que são falsas e mentirosas, mas ela vai ter necessidade de lidar com aquele tipo de pessoa, porque ela não sabe mais o que fazer, como sobreviver. Esse tipo de pessoa que Deus explica aqui, que ele tinha que ter cuidado para isso não ter acontecido com ele. Quer dizer, ele já ter sido traído, abandonado, abusado, ele não sabe mais em quem confiar. Então ele procura confiar apenas nele por uma razão. Por uma razão. Então ele perde o discernimento. E Deus explica isso, que essa pessoa vai perder o discernimento. Então como é que você pega isso pela visão, a razão disso? Como é que você descobre isso dentro de uma pessoa? Que ela não consegue mais ter sentimento pelo outro. Ela não tem mais, ela só tem sentimentos por ela. Ela busca uma razão por ela, uma visão por ela, um sentimento dentro dela para dar razão à própria fala. Que é o que eu vou explicar para você. Então Deus diz, mas tu estás cheio do juízo do ímpio. Quer dizer, uma pessoa que foi muito julgada, muito condenada. Então o que é que ela vai fazer?
E aí, o juízo e a justiça, eles vão te sustentar. Quer dizer, você vai se apegar a se alinhar em algum tipo de visão. Por uma razão, você vai lidar com pessoas falsas e mentirosas, sabendo que elas são falsas e mentirosas. Você vai lidar com pessoas altamente interesseiras, sabendo e por algum interesse também. Quer dizer, você vai quebrar os seus princípios. Por quê? Porque as angústias já se transformou em iniquidades. Isso é um perigo. E Deus explica que essa pessoa vai ser pega sem saber a razão, pelo juízo, pelo castigo de Deus, porque a maioria desse tipo de pessoa, ela se transforma em pessoas violentas. Ela se transforma em pessoas, ela tem muito furor dentro dela. E Deus explica aqui: mas tu estás cheios do juízo do ímpio, e o juízo e a justiça te sustentam, porquanto há furor. Guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento. Olha o que Deus explica aqui. Pois nem com resgate algum te livrarás dele. Estimaria ele tanto as tuas riquezas? Deus pergunta. Estimaria ele tanto as tuas riquezas? Não. Deus diz, nada que você fizer por essa pessoa, ela não tem visão da verdade. Ela não vê mais você. É o olho que não lhe vê, é o olho que apenas se aproveita de você. Deus diz, nada que você fizer, ela não tem uma boa visão. Então Deus diz, estimaria esta pessoa as tuas riquezas? Quer dizer, como é que você tem essa visão sobre isso? Que por mais que você faça, você nunca está agradando essa pessoa, porque ela sofre um problema que ela é de iniquidade. Entende o que Deus está explicando? A pessoa, ela entrou num problema de geração. E ela não quer saber a razão. Então, ela não tem sentimentos pelo outro. Ela usa a outra pessoa ao benefício dela mesma. E isso é muito visível quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista, né? Então, estimaria ele tanto as tuas riquezas? Não. Nem ouro, nem todas as forças do poder. Você vai perceber convivendo com essa pessoa que você não pode nada, mas ela pode tudo. E ele vai dizer, ele não quer saber. Quer dizer, só ele vai poder e você não vai poder. E você não vai conseguir entender, porque nada que você faça para essa pessoa, ela nunca está satisfeita com nada. Nem o que você faz, nem o que você dá a essa pessoa. Ela é insatisfeita e você não sabe a razão disso. Porque as angústias dela se transformou em iniquidade. Foi uma pessoa altamente negligente com a própria alma, com a própria razão, com a própria satisfação. Então ele não se vê assim, ele não quer saber nada. Ele nem ouve a verdade e nem fala mais a verdade. Olha só o que acontece com a alma dessa pessoa. Estimaria ele tanto as tuas riquezas? Não, nem ouro, nem todas as forças do poder. Não suspire pela noite, em que os povos sejam tomados em seu lugar. Não espere que ele se ponha no seu lugar. Ele não vai conseguir. Ele perdeu a capacidade de ter sentimentos pelo outro. Então você vai perceber pela visão, a razão, na comunicação com essa pessoa, né? Então Deus diz, guarda-te. Por quê? Porque Deus diz que você não pode mais se importar com essa pessoa e sim buscar um conhecimento, uma cura interior. Deus diz, guarda-te e não inclines para a iniquidade. Quer dizer, se você não buscar conhecimento, você se transforma igual a essa pessoa. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolheste. Isso é uma escolha sua. A iniquidade é uma escolha sua. Não é apenas um problema de geração. Você escolheu fugir da verdade e criou uma imaginação de verdade. Então, esse tipo de pessoa, ele vive flutuando emocionalmente. Ele vive buscando uma razão de viver para se ver bem. Porque ele não consegue ver mais o cenário da própria vida. Então, geralmente, esse tipo de pessoa vai ter algum tipo de vício. Vício de dívida. Vício de gastar dinheiro à toa por besteira, compra as coisas e nem usufrui dela. Vício de compulsão alimentar, vícios de medicamento, vícios de fofoca. Algum vício essa pessoa vai ter por não se conhecer, por não se ver.
Então ela só sabe que ela não consegue às vezes emagrecer, ela só sabe que ela não consegue juntar dinheiro, ela só sabe que só consegue ter as coisas se for aperreada, endividada, ela se agarra muito no trabalho para não ver o cenário da própria vida, porque está sofrendo das angústias. E aí essas angústias, para se tornar em aflições, elas são décadas. Então depois que ela se transforma em aflições, Deus explica, para conseguir o resgate dessa pessoa, só um milagre. Um milagre muito grande, porque ela vai ter que reconhecer onde foi que ela errou, em vários lugares, e aí a pessoa não perde, ela perde essa visão. Ela vai buscar uma razão de sobreviver, então ela vai ser feliz da forma errada. Esse tipo de pessoa, que transformou a angústia em iniquidade. Entende? Então Deus diz, guarda-te e não declines, e não declines, a pessoa só vai declinar. E não declines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a aflição. Quer dizer, antes de chegar à aflição, a pessoa, ela perdeu a razão e buscou uma razão para fugir das angústias, para fugir da aflição. Quer dizer, quando você convive com uma pessoa que ela é narcisista, você percebe que de muito ela lhe culpar e lhe condenar das coisas, você precisa fugir. Então, por que foi que aconteceu isso com a alma dessa pessoa? Muitas vezes a pessoa teve visão que errou, mas não quis se arrepender. Não quis perder financeiramente, não quis desfazer do casamento, quis viver casada apenas para criar os filhos, quis buscar uma razão de viver e não conseguiu entender mais a própria visão e a própria razão. Entende o que Deus está explicando aqui? Então, o que é que aconteceu com a alma dessa pessoa? Ela, para fugir da culpa, porque a angústia, ela se transforma em culpa dentro de uma pessoa. Então, a pessoa não quer lidar com a culpa, ela quer fugir da culpa, para fugir das angústias. E aí, um dia que foi angústia, agora vai se tornar em aflições. Então, esse tipo de pessoa, ela buscou uma razão para sobreviver. Por não conseguir mais confiar em ninguém, por ter sido abusada financeiramente demais, por ter sido castigada, por ter feito muita coisa certa e a pessoa nunca foi bem vista, nunca foi bem reconhecida, você foi injustiçada, passou por injustiça, quer dizer, foi boa na vida de alguém, mas mesmo assim você saiu por ruim. Mesmo assim, você saiu por ruim. E por isso a pessoa decidiu declinar para as iniquidades. Quer dizer, foi buscar uma razão de sobreviver, uma razão de ser, uma visão. Como é que eu vejo? Então eu transformei as coisas ruins em coisa boa apenas fora de mim e não dentro de mim. Entende? Então esse tipo de narcisista, que já é mais ou menos pessoas que não tem empatia, não consegue mais ter o que Deus explicou aqui, não suspire pela noite esperando que ele se ponha no seu lugar, porque ele não vai conseguir. É impossível essa pessoa se pôr no seu lugar. Quer dizer, ela só vai lhe sugar, só vai lhe condenar, só vai lhe culpar, porque ela não se vê. A pessoa, ela não se vê, ela foi negligente com a própria alma. Ela não quis acreditar nas consequências da visão e da razão das coisas. Então ela transformou a mentira em verdade. Então o que é que acontece na alma dessa pessoa? Ela não consegue mais ouvir a verdade nem falar a verdade. E como é que você descobre isso? Como é que você vê isso pela visão? Além desse tipo de pessoa, geralmente tem algum vício, que é o que eu expliquei para você. Ou só vive endividada, ou vive comprando coisas besteiras e nem usufrui das coisas, né? Compra coisa, quando chega em casa, às vezes vê que comprou a mesma coisa que já tinha. Não usufrui daquelas coisas. É uma pessoa totalmente negligente do próprio sentimento, da própria alma, porque ela não lida mais bem com a verdade, né? Então, eles rebaixam e desfaz de qualquer pessoa da sua família. Esse tipo de pessoa aqui. Quer dizer, você começa a entender pela visão e a razão na comunicação com esse tipo de pessoa. Quer dizer, na sua família, quando alguém perde o emprego, a pessoa vai dizer, mais um preguiçoso. Mais um desempregado, mais um preguiçoso porque está desempregado. Mas na família dele, quando tem um desempregado, ele vai dizer, você vai perceber isso. Que ele vai dizer, tá difícil mesmo o emprego, né? Você vai ver que pela mesma razão ele muda.
ele muda a opinião dele. É a mesma coisa. Mas na sua família, se a pessoa está desempregada é porque é preguiçosa. Na família dele, se tem alguém desempregado é porque o emprego está difícil. Na sua família, quando uma mulher se separa, mais uma vagabunda na família. Mais uma piriguete. Mais uma mulher sem valor, desvalorizada. Porque foi largada, é separada do marido. Mas na família dele, ele vai dizer... meu cunhado não soube valorizar minha irmã. É só exemplos que eu tô dando pra você, que você vivendo com essa pessoa, você vai começar a estranhar. Você vai começar a discernir pela visão o sentimento que essa pessoa carrega. Que sentimento é esse? Que na minha família nunca ninguém tem razão de nada. Quer dizer, alguém foi promovido na sua família, mudou de cargo, subiu de emprego e agora... já não prestava, agora vai querer ser a dona do pedaço, porque foi promovido. Ele já vai começar a desfazer na sua família. Na família dele, ele vai dizer, eita, fulano foi promovido. Quem sabe agora nós não facilita a nossa vida para alguma coisa. Você começa a entender a visão e a razão das coisas. Então, quando você começa a confrontar essa pessoa, por que fulano, todo mundo da minha família você rebaixa, você humilha, você fala mal? Se for uma família pobre, da sua família, ele vai dizer, rapaz, você defende a sua família porque é sua família. Mas a sua família é um povo ralé, um povo desqualificado, um povo rebaixado, um povo que não tem moral, um povo analfabeto, um povo que não estudou. Ele vai desmoralizar a sua família. Mas se for na família dele, ele vai começar, ele muda pela visão das coisas, a razão das coisas. Se é na sua família e paga uma faxina, ele vai dizer muita mordomia, é muito folgada. A mulher dentro de casa pagando uma faxina. É um bestão mesmo para pagar uma faxina. Eu jamais, se é na família dele e a mulher paga a faxina, paga porque é doente. Paga porque está cansada. Paga porque não consegue. A mudança, o julgamento da mudança é pela visão e pela razão. Então você começa a confrontar essa pessoa. Fulano, você não percebe que todo mundo da minha família você fala mal? Todo mundo você rebaixa? Ele vai começar a querer lhe calar, porque essa pessoa, ela não dá vantagem a ninguém. E você começa a ver isso pela visão. Ela não dá vantagem a ninguém, então ele só dá vantagem para ter controle e para tirar a sua liberdade. Ele até dá vantagem a você. Você um dia percebeu que essa pessoa lhe deu vantagem. E ela dizia que deu vantagem por amor. Mas na hora de você falar algum tipo de verdade, ele vai calar a sua verdade. Ele vai começar a lhe humilhar e a desfazer de você. E fazer você entender que você não tem que ser. Você tem que ser por ele. Então ele vai começar a mostrar para você. Você acha que você teria uma boa vida dessa se você não tivesse comigo? Você acha que você come bem assim se você tivesse casado com qualquer tipo de pessoa? Você só come bem ou só veste bem porque eu faço isso por você. Quer dizer, você começa a entender que a pessoa ela não tem sentimentos por ninguém. Ele finge ter sentimentos. Entende o que Deus está explicando? Por quê? Porque foi transformado dentro dessa pessoa, as angústias, ela transformou em iniquidade. Ela buscou uma razão, como é que ela vê as coisas. A satisfação dela. A razão dela. Então você começa a perceber que ele desmoraliza a sua família, rebaixa a sua família, chama a sua família de preguiçosa, de interesseira, de vagabunda, se separou alguma coisa, mas na família dele ele já tem outro tipo de julgamento. E quando você confronta ele, por que é que é assim, ele começa a explicar a razão. Quer dizer, você defende a sua família porque é a sua família, mas a sua família não vale nada, mas a dele vale alguma coisa. Se caso a sua família não seja da baixa sociedade, seja uma pessoa influente, capacitada, ele vai dizer, você defende a sua família porque é a sua família, mas a sua família quer ser melhor do que todo mundo, ele acha que eu tenho que querer bajular porque é sua família? Quando você percebe que o julgamento é diferente. Sua família é amostrada, sua família quer ser bajulada, eu não bajulo ninguém. Entende? Você dá razão à sua família porque é sua família, mas você não tem que defender sua família aqui não. A vantagem que ele lhe deu foi apenas para lhe controlar, para lhe manipular e para lhe calar.
Você não consegue falar a verdade mais para essa pessoa, porque ela nem fala a verdade e nem ouve a verdade. A verdade é a que ela cria. Então você começa a se calar. Você começa a se omitir. Você começa a guardar os sentimentos. Então esse sentimento que um dia foi angústia, passou-se a se transformar dentro do ser humano em iniquidades. E quando se transforma em iniquidade, o que é que acontece na alma desse ser humano? No ser desse ser humano? Quer dizer, ele até defende e exalta a família dele. Na frente, na ausência da pessoa. Mas na presença da pessoa, ninguém pode confrontar ele. Porque se for confrontar ele, ele rebaixa a irmã, ele rebaixa o cunhado, ele maltrata as pessoas. Então, quer dizer, é uma verdade própria. É uma razão própria. Ele só trata bem alguém se estiver se calando na frente dele. Se não der suas verdades, suas opiniões para ele. Ele vai ter que procurar uma boa comunicação com uma pessoa para poder ele conseguir se relacionar com uma pessoa. Porque dentro dessa pessoa não tem mais verdades. Porque ela transformou as angústias em iniquidade. E quando a pessoa faz isso, você percebe que ela desdenha das pessoas, que ela ri e fala mal de todo mundo, que ela procura a sua razão de ser, a sua razão de entender. Quer dizer, ele não tem mais sentimentos por alguém. E Deus diz isso. Ele não consegue mais se pôr no lugar do outro, ele não consegue defender os outros, é uma verdade própria, é uma razão própria. Então, as iniquidades, que um dia foi angústia e passou a ser iniquidade, até ela se transformar em aflições, isso demora décadas. São pessoas que vivem fugindo da depressão, fugindo das aflições, fugindo do sentimento, se agarrando de alguma maneira. Então, ele só consegue lidar com a verdade que ele criou. A verdade que ele criou pela visão, porque quem está de fora vê a razão disso, vê ou não vê? Se você já lidou com esse tipo de pessoa. Quer dizer que na sua família ele está sempre rebaixando, criticando, dando a sua opinião, mas na família dele ele tem outro tipo de opinião. Ele tem outro tipo de opinião. E quando você tenta confrontar essa pessoa, fulano, por que você é assim? Ele não vai querer ouvir e agora ele vai mostrar para você que você tem que se calar. Então ele vai dizer, você não vê não o que eu faço por você? Você não vê o que eu faço por você? Por que você está defendendo a sua família? Porque ele não consegue mais lidar com a verdade. Entende o que Deus está ensinando aqui? E por que isso aconteceu com essa pessoa? Porque ela foi negligente com a própria alma. Porque ela teve que se calar. Porque ela teve que se omitir. Porque ela teve que fingir. Porque ela foi negligenciada ou abusada de alguma forma. Abusada espiritualmente, abusada sexualmente, abusada financeiramente. Então ela não teve quem confiar mais. Ela não conseguiu se abrir para ninguém. Entende o que aconteceu com a alma da pessoa? Por ela não ter mais em quem confiar, ela foi buscando uma maneira de se moldar. Ela foi moldando o próprio sentimento. Ela foi criando uma visão de superação. Uma visão, como é que eu vou lidar com essa visão de verdade? Com essa visão de realidade. Então ela transformou algo ruim dentro dela em algo bom. Que passou-se a ser iniquidade. Então, geralmente, esse tipo de pessoa você vai ver que tem algum vício. Ela não vai conseguir sobreviver sem vícios. Vícios de fofoca, vícios da gula, vícios de compra, vícios de alguma maneira ela vai se agarrar porque ela precisa se sustentar. E Deus explica aqui que ele vai fugir das suas angústias. Então, olha a explicação que Deus deu aqui. Para que você entenda que uma pessoa, ela não sofre de aflições do nada. Ela foi negligente com a própria alma. Ela não teve em quem confiar. Ela não teve... Ela por ter sido traída, geralmente pessoas que são afastadas da própria família, ou que foi negligenciada pelo pai e pela mãe, né? Teve que amadurecer ainda na infância, teve que viver como uma pessoa adulta, ainda na infância,
Teve que criar os irmãos ou teve que trabalhar na infância para sobreviver. Então foi gerado dentro dessa pessoa as angústias. Por isso Deus diz, assim também te desviará da boca da angústia. Ele não fala mais a verdade por ter que lidar com esse tipo de verdade. Ele teve que transformar as coisas ruins em coisa boa para ele, para fugir da angústia, né? Para um lugar espaçoso. Um dia ele vai ter que estar se lapidando para lidar com as pessoas. Em que não há aperto e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Quer dizer, vai se tornar uma pessoa de falsidade e de mentira. Esse tipo de pessoa que as angústias dela se transformou em iniquidade. Então ela não lidar mais bem com a verdade. Ela criou um tipo de verdade. Ela idealizou uma fantasia de mentira. Então se agarrou nos amigos falsos, mesmo sabendo que era falso. Se agarrou no trabalho para fugir da própria realidade, da própria sensação. Então ela troca de vício, ela troca de amigos, ela troca de relacionamento. Ela troca tudo, mas ela não entende que tipo de sentimento é esse. O que fez eu me transformar assim? Por que é que agora eu não me reconheço mais? Por que é que agora, um dia eu até me reconheci como uma pessoa boa, ingênua, agora eu sei que eu me superei, mas agora eu estou tendo que me calar para me relacionar com pessoas falsas e mentirosas. Eu estou tendo que me tornar uma pessoa fútil, sem valor, me sentindo desvalorizada, desamada, injustiçada, mas eu estou tendo que ficar calada. Entende o que Deus explicou aqui? Quer dizer, a pessoa por não ter mais em quem confiar, por não ter, então Deus diz, o que foi que Deus explicou aqui, né? Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Ela aprendeu por si só. Ela aprendeu por conta própria se superar. Ela amadureceu sozinha. Entende o que aconteceu com essa pessoa? Então quer dizer, por isso é que agora ela não se reconhece mais. Por isso ela não aceita mais ouvir nenhum tipo de verdade. Por isso você vai ver quem convive com essa pessoa que ela tem um tipo de verdade para você e um tipo de verdade para ela. Ela tem um tipo de verdade para sua família e outro tipo de verdade para a família dela. E ela só lidar com a família dela se ela estiver sendo apoiada. Ela não aceita ser confrontada por ninguém. Entende? Então você percebe na comunicação, na visão, na razão dessa pessoa. Quer dizer, é a mesma coisa, mas na sua família, se foi promovida, aí a pessoa vai dizer, mais uma, agora vai se achar. Subiu de cargo e ninguém ninguém suportava mais. Mas se foi na família dele, se alguém foi promovido, agora vamos ver se a gente consegue tal coisa. Agora vai ser melhor pra gente, isso assim, assim. Quer dizer, se tem um desempregado na sua família, é um preguiçoso que não arruma emprego. Mas se tem um desempregado na família dele, emprego tá difícil mesmo. Se alguém se separa na sua família, mais uma vagabunda. Mais uma mulher largada. Mais uma prostituta na sua casa, na sua família. Porque na sua família não tem ninguém que preste. Mas na família dele, se for separada, foi largada, meu cunhado não soube valorizar a minha irmã. Porque ela é muito boa. Na sua família, se não trabalha, é preguiçosa e vagabunda. Mas na família dele é uma pessoa doente, precisa ser apoiada. Precisa ser ajudada. Você percebe que o julgamento é diferente. Mas a pessoa não aceita ser confrontada. Então Deus diz, guarda-te você. Guarda-te e não declines para as iniquidades, para que um dia, quer dizer, isso foi você que quis assim. É isso que Deus está explicando aqui. Então, ninguém consegue tirar mais a sua alma desse lugar. Entende? Não é Deus que não quer, é a pessoa que não quer, porque ela não reconhece isso. Então Deus diz, guarda-te e não declines para a iniquidade. Portanto, isto foi escolha tua, antes que chegue a aflição. Né? Escolha tua antes que chegue a aflição. Quer dizer, a pessoa quis viver apenas por uma razão. A pessoa não quis entender nem sequer a visão das coisas. Por quê? Porque foi negligenciada, ou abusada, ou sugada, ou enganada, ou traída. Então ela fechou os olhos para sobreviver. Ela não sabe o que é viver. Então essa pessoa, ela criou uma casca por fora. Ela criou
Entende? Ela criou uma casca, uma pessoa como se fosse uma pessoa muito forte, mas ela não é forte. Ela criou uma capa como se fosse uma pessoa feliz, mas ela não é feliz. Ela não consegue confiar em ninguém, ela não consegue ter sentimentos verdadeiros por ninguém, mas ela tem raiva disso. Mas ela não lidar com isso, ela não confessa que ela é assim, ela não gosta dos próprios sentimentos. Ela tenta superar esse sentimento, mas na superação do sentimento, você começa a entender a razão que alguém de fora vê e vai tentar confrontar você. A pessoa vai tentar confrontar essa pessoa, que ela é assim. E aí quando você vai confrontar essa pessoa e mostrar essa pessoa por não gostar mais da verdade, ela vai dizer, você só defende a sua família porque é sua família. Você defende a sua família, porque você não vê o que eu faço por você, não? Quer dizer, é um amor comprado. É uma verdade própria. É uma pessoa que não tem sentimentos. Então Deus diz, não suspire pela noite, para que um dia essa pessoa se ponha no seu lugar. Não espere a mudança dessa pessoa, porque ela não vai mudar. Porque se ela não aceita nem ser confrontada, se ela não aceita ouvir nenhum tipo de verdade, se a verdade dela ela muda pela visão e por uma razão própria, como é que essa pessoa vai mudar se ela não nem sequer identifica a realidade da própria vida? É uma verdade criada, entende? Então ela vive das iguarias, das gorduras, daquilo que é de aparência, uma pessoa de aparência, uma pessoa de fingimento, é uma pessoa de falsidade, é uma pessoa que não sabe mais lidar com uma verdade. Então um dia essas angústias que se transformou em iniquidade, ela buscou uma razão, uma satisfação para sobreviver, agora ela um dia vai ter que lidar com as aflições. Porque a pessoa que transforma uma coisa ruim em coisa boa, ela vai ser afligida. Ela vai ser aflita, por isso ela tem necessidade de vício, por isso ela não consegue lidar com a realidade, por isso ela acha melhor ter algum tipo de medicamento, algum tipo de vício, por isso ela lidar com algum tipo de pessoa, mas fala mal daquela pessoa, mas ela não fala a verdade para aquela pessoa. É outro tipo de verdade. Quer dizer, a pessoa vai justificar, mas o que eu estou falando não é errado, não é ruim, mas ela não fala para a pessoa que ela lida, ela fala para outras pessoas. Para a própria pessoa, ela não fala a verdade, porque ela esconde a verdade, e assim como ela esconde a verdade, ela também só ouve as mentiras dos outros. Não é uma pessoa mais de verdade, porque ela transformou dentro dela as angústias em iniquidade. Então, geralmente, esse tipo de pessoa ela vai sofrer ou de depressão ou de crise de ansiedade. Ela não consegue lidar com a própria realidade da própria vida, por viver no excesso do passado. A maioria vive no excesso do passado. Então você só reconhece que a pessoa, ela é impulsiva, ela é estragada, ela não junta dinheiro, ela não consegue se firmar em algum projeto. Hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra. Entende? Ela compra uma coisa para fazer, aquela coisa já fica lá largada, ela já vai fazer outra, já cria outro projeto, porque não tem sustentabilidade. É uma pessoa que não tem sentimentos. Ela vive de emoção, ela vive pela visão e ela busca uma razão para isso. E ela não sabe que isso foi gerado lá no passado na vida dela. Lá no passado. Por isso Deus explicou isso a Jó. Quer dizer, é pelo excesso de medo. Ela acreditou ter superado o medo. Já foi uma pessoa medrosa, uma pessoa melindrosa, uma pessoa sensível, uma pessoa melhor. Mas hoje ela aprendeu a superar. Então ela superou o sentimento. Mas e para lidar com as aflições lá no futuro, que vai ser criado? Porque fugiu da angústia. Como é que a pessoa foge da angústia? Buscando uma razão de viver. Se agarrando no trabalho, se agarrando nos amigos falsos, buscando uma razão de viver. Mas aí ela perdeu o discernimento do que Deus explica sobre o sentimento, a alma do ser humano. Então, para que ela seja curada, esse tipo de pessoa, ela vai ter que lidar com a verdade. Mas ela não lidar mais bem com a verdade porque ela não quer ser confrontada. Ela não quer sentir, ela não quer se ver. Então, quando você sabe que quando você tem uma ferida, para ser curada a ferida, vai ter que ser exposta a ferida. Vai botar o metiolato vai doer para poder sarar. Ela não quer.
Então, ela vai viver sempre sendo uma pessoa magoada. E por ela viver sendo uma pessoa sempre magoada, um dia ela vai aprender a magoar. Quando essas angústias se transformou em iniquidade, para agora ela fugir das aflições, agora ela vai saber que está fazendo algo errado, mas ela vai passar por cima do erro. Ela não quer mais saber o que é errado. Ela vive transgredindo. Então Deus diz, livra-te da violência. Por quê? Porque a qualquer momento essa pessoa, ela é frustrada. Ela perde as coisas da vida dela repentinamente, porque ela não se vê errada em lugar nenhum da vida dela. Ela perdeu a visibilidade da própria alma. Entende o que Deus está explicando aqui? Então Deus diz, livra-te da violência. Ou vai se tornar uma pessoa altamente violenta, ou uma pessoa altamente fingida, controlada, dissimulada, agressiva, por ter criado essa casca nessa pessoa. Entende? Então, como é que encontra cura para um tipo de pessoa assim, que ela não consegue ouvir a verdade? Que a verdade dela é transformada pela visão, por uma razão. Então, na comunicação, você consegue discernir isso quando você convive com uma pessoa narcisista, né? Que a verdade dele é apenas para ele. É apenas para a família dele. É a realidade dele, porque ele defende aquilo que se diz respeito a ele. Mas aquilo que diz respeito a você, a verdade dele é outra. A verdade dele é outra. Então, se a sua família é pobre, é porque você defende, porque é a sua família, mas é ralé, é fraca, nunca estudou, é desinformada. Se for uma família da alta sociedade, a sua família quer ser melhor do que todo mundo, quer ser bajulada, se acha, e eu não tenho obrigação de ser assim, não vou bajular a sua família, entende? E você começa a dizer, meu Deus, quer dizer, é uma verdade própria. É uma razão própria, ela não aceita mais ser confrontada, ela não quer se ver, é uma pessoa negligenciada. É uma pessoa que foi abusada lá no passado. Então, ou sofreu muita injustiça, né? Foi expulsa, teve que sobreviver, teve que fingir, teve que fechar os olhos para as coisas, teve que fazer papel de adulto ainda na infância. Então, alguma coisa foi gerado dentro dessa pessoa, essas angústias. E para ela ter que lidar com essa angústia, a angústia se transformou em iniquidade. Ela criou a sua verdade. Ela criou a sua superação, a sua própria realidade. Por isso é que você percebe que na sua família ele tem uma verdade, na família dele é outro tipo de verdade. E aí quando você vai tentar confrontar essa pessoa, ela começa a passar na cara o que faz por você. Você acha que você é quem para falar que eu tô errado? Ou você não vê o que eu faço por você, não? Ou você acha que se você tivesse casado com qualquer pessoa, você comia bem, você se vestia bem, você morava nessa casa? É mais ou menos isso que você vai ouvir da boca de uma pessoa que ela sofre das angústias, que são pessoas narcisistas, psicopata, que são pessoas borderline, que são pessoas que sofrem de algum transtorno. Ele não aceita ser confrontado. A verdade dele é criada pela visão e por uma razão. Então isso veio de algo gerado lá do passado. Por isso Deus abriu os olhos aqui. Cuidado, guarda-te. Quando Deus diz, quer dizer guarda-te, por quê? Porque você vai fechar os olhos e vai fingir, vai ser influenciado pelaquela pessoa. Você pode se tornar igual a essa pessoa. Então, se é para você se guardar e cuidado para não declinar para as iniquidades, para você não criar suas próprias verdades. É isso que Deus está explicando. Quer dizer, você vê que está mal lá, mas na hora de sobreviver, você só fala a verdade que lhe convém, que lhe agrada. Você não consegue mais falar a verdade porque tem que oprimir, porque tem que fingir, porque tem que mentir, porque não confia mais em ninguém, porque tem medo de ser confrontado, porque tem medo de ser envergonhado pelo marido em algum lugar, ou envergonhada pela sua mãe em algum lugar, se for uma mãe narcisista. Quer dizer, esse sentimento que um dia passou a ser iniquidade e um dia foi angústia. Um dia lá atrás foi angústia. Entende o que Deus explicou aqui? Por isso que é décadas, para que as angústias se transformem em iniquidade, é décadas, e para que um dia ela passe a ser aflições, é mais décadas. Quer dizer, aquilo que você um dia teve razão e satisfação, agora você vai ser afligido, aflito pela visão.
E você não consegue mais entender a razão das coisas. Você só consegue entender que você está mudando, mas mudando para pior. E você consegue identificar que você criou uma casca de superação, uma proteção. Você tem medo de gostar das pessoas. Então, quando você percebe que está gostando das pessoas, você já tem medo de ser decepcionado, porque já foi decepcionado no passado. Já foi enganado, já foi traído. Então, você cria uma proteção do sentimento. Você já vive pelo sentimento dentro de você e vive tangendo os sentimentos dentro de você. Por isso você não consegue mais entender pela visão a razão do que vê. É isso que Deus está explicando aqui. Então como é que conserta isso? Como é que uma pessoa tem depressão ou crise de ansiedade ou tem algum transtorno se ela não quer ouvir a verdade? Então Deus diz, cuidado. Deus disse aqui, cuidado para que não venha a violência. Quer dizer, a pessoa se torna agressiva, a pessoa se torna uma pessoa que limita as outras. Eu não quero ouvir a sua opinião, eu não quero saber a razão. Ela só vai lidar com uma pessoa que ela se sinta bem. É isso que Deus explicou aqui. Ela vai buscar as suas iguarias e as suas gorduras. Entende? Ela vai amar as pessoas que gostam do que ela gosta. Da falsidade, da aparência, do fingimento. Então ela vai viver de vantagem. E na visão dela, ela não está errada com isso. E quando ela está passando por alguma aflição, ela não sabe a razão, ela não quer saber a razão, ela não quer ser confrontada. Ela quer saber de alma, ela quer saber das coisas materiais, das aparências, porque ela vive dessas iguarias. Por isso essa leitura eu comecei para você explicando também quer dizer que é uma continuação. Também é uma continuação. São pessoas que não sabem o que Deus explica sobre o discernir dos sentimentos. Ela buscou não mudar, ela buscou se moldar. Entende o que Deus está explicando aqui? Ela não buscou mudar, ela buscou se moldar para se encaixar num relacionamento. Entende o que Deus está explicando? Por isso Deus diz aqui, ó, assim também te desviará da boca da angústia. Não consegue mais falar a verdade. Vai falar uma verdade que lhe convém, que lhe agrada, para não perder as amizades. Vai falar a verdade que lhe convém, que lhe agrada, para ter vantagem. Entende o que Deus está explicando? Por isso as angústias, ela vai se transformar em iniquidades. Para que você entenda o sistema de Deus, você tem que estudar o que é iniquidade. Para você entender sobre o narcisismo, você tem que entender de alma. Uma pessoa que ela é narcisista, ela engana até um juiz. Ela engana um psicólogo. Ela engana um promotor. Ela engana todo mundo porque ela é enganada pela própria visão. É uma pessoa dissimulada no próprio sentimento. Ela vai buscar uma razão de entender as coisas. E uma razão de se defender das coisas. Para ter vantagem, para ter razão, para não perder. Entende o que é que Deus explica? Por isso é que você tem que entender que as angústias para um dia ser aflições, ela passou-se a ser iniquidade. Então a pessoa teve uma fuga, como se fosse feliz, como se tivesse razão. Ela transformou a mentira em verdade na visão dela, na razão dela. Mas quem convive com essa pessoa tá vendo que ela tem uma verdade para você e uma verdade para ela. É isso que Deus explica, ela tem uma verdade para você. Não, mas eu não fui assim. Não, mas eu não sou assim. Mas, entendeu? É outra visão para ela, porque ela não se vê. Então Deus explica aqui, quando Deus explica, estimarias ele tanto as tuas riquezas? Nada que você faça muda essa pessoa e nada que você der para ela muda mais essa pessoa. Porque ela vai perdendo a capacidade de guardar sentimentos bons. Entende o que é que Deus está explicando? Quando uma pessoa perde a capacidade de guardar lembranças boas e sentimentos bons, por quê? Porque o que predomina nela é mais o ruim, mas ela transformou o ruim em algo bom. Então Deus diz, estimaria ele tanto as tuas iguarias? Não. Nem as iguarias, nem o que você faz. É isso que Deus está explicando. Nem o ouro, nem todas as forças do poder. Nada que você faça vai lhe dar poder. Você vai ter que viver submisso a essa pessoa.
fazendo tudo o que ela quer. E agora você faz agora não por satisfação, você faz por uma razão, por medo da pessoa brigar, por medo da pessoa lhe envergonhar, por medo da pessoa lhe maltratar, por medo da pessoa lhe largar. Agora você perdeu a razão de fazer. Vai fazer por obrigação e vai sofrer. É isso que Deus está explicando quando uma pessoa convive com um narcisista. Então você não quis entender, transformou as angústias em iniquidade. Acreditou que ia ser feliz um dia. E agora não tá conseguindo mais sobreviver pela visão. Você não consegue mais sobreviver pela visão. Então vai buscar uma razão. Entende? Então Deus diz, cuidado com a violência. Cuidado com a violência. Então você pode ou se tornar uma pessoa violenta por ser assim, ou fingida e aceitar toda a violência de outra pessoa. Olha a aula que Deus está dando aqui sobre o narcisismo. Entende o que Deus explica? Porque é um problema que é da alma. O narcisismo ele não é gerado do nada. Ele é gerado ainda na infância, mas por acúmulo de negligência, de pecado, de frustração, de traumas. Pessoas que não quis saber a razão do que está vendo. Pessoas que não quis saber a razão da verdade do que está vendo. Então ela transformou a mentira em verdade. Por uma razão. Entende? Então Deus diz, guarda-te e não declines para a iniquidade. Portanto, isto escolhestes antes que a aflição. Antes de ser gerada a aflição dentro de uma pessoa, teve uma razão. Mas por ela viver fugindo da visão e da razão, por quê? Porque ela quis transformar as coisas ruins em coisas boas, acreditando se autossuperar. Essa autossuperação que as pessoas ensinam na internet, que é uma mentira para você, que funciona na vida de algumas pessoas dependendo, mediante do que ela está vivendo. Mas ela vai ser pega de surpresa lá na frente. Entende? A autossuperação, ela consegue resolver algo externo, depois ela é pega lá na frente com outro problema. E ela não sabe a razão disso, da autossuperação. É aquela a superação que eu mudei a minha visão, eu mudei a forma de ver as coisas. Eu não preciso entender. Eu simplesmente agora vejo como uma coisa boa, algo que eu via como ruim. Entende? Então, com mais décadas, a pessoa vai ver de novo o problema. Por quê? Porque foi gerado pelas iniquidades. Foi gerado da angústia. É isso que Deus está explicando. Então, para essa pessoa ser liberta disso, ela precisa querer muito. Porque quanto mais ela foi negligente, quanto mais ela fez o errado, como é que ela vai conseguir agora transformar em certo? Ela prefere fugir. Ela prefere não ver. Ela prefere criar uma idealização de verdade, viver de fantasia, viver de ilusão. Mas o que acontece com essas pessoas é que ela não consegue ser resiliente nas coisas. Entende? É uma pessoa impulsiva. É uma pessoa que começa um projeto e não termina. E a Bíblia deixa bem claro isso. Então ela acredita que vai superar isso, ela não vai conseguir superar. Porque é uma pessoa sem resiliência, sem persistência. Uma pessoa que está sempre dependendo das outras. Olha o que acontece com esse tipo de pessoa, que acontece isso. Ela prefere perder do que ser confrontada. É uma pessoa altamente fragilizada nas emoções. Entende o que Deus explica? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. O processo para que você encontre cura a respeito de iniquidade, transgressão e pecado, você só consegue estudando e reconhecendo os seus próprios erros. Então a pessoa, quando ela é afligida e ela não quer sentir, e ela não quer se ver, e ela não quer confessar, não tem cura. E Deus explica, não vai ter cura, não tem cura para esse tipo de pessoa. Então ela acredita ter sido ajudada na psicanálise, ela acredita ter sido ajudada em algum tipo de tratamento, mas é uma ajuda superficial. Mas na frente ela é afligida novamente. É isso que acontece. Ela vai vivendo de momentos sem querer a cura. Porque se eu não quero reconhecer nada, não tem como eu ser curada. Tem como eu superar o problema. Não é como o problema não ser mais problema, eu não ser mais afligida pelo problema. Se eu sou doente da alma,
Se a minha alma tem angústias guardadas, você diz, eu não tenho. Mas você percebe que você não tem relacionamento. Você não confia nas pessoas. Você não confia em ninguém. Quer dizer que o problema todo está no mundo e não em você? Você não consegue entender isso. É por isso que vai ter um julgamento fora e outro julgamento dentro. Um julgamento na família dos outros é um, na minha família é outro, porque eu falo por mim. Eu defendo a mim. Eu busco a minha razão, a minha verdade, a minha superação. Entende o que Deus explica? Então a pessoa não é confrontada. Então ela só é confrontada com alguém que consegue ver essa verdade. Quer dizer, fulano, você fala mal de todo mundo da minha família? Ninguém presta. Quando você começa a confrontar, a pessoa já vai se defender, já vai passar na cara o que ela faz por você. Você não vê o que eu faço por você, fulano? Ou você acha que você ia comer bem se você fosse casado com outra pessoa? Se vestir bem? Ou você acha, tá entendendo? Ele já procura uma defesa para calar você. Porque esse tipo de pessoa, ela só dá vantagem à outra para ser calada. Você tem que ser por mim. Eu sou o seu marido. Eu sou a sua mulher. Ele não quer saber de verdade. Entende? Guarda sua verdade para você, guarda sua sinceridade para você. São pessoas que vivem num reino dividido. Então não tem nenhuma pessoa melhor para conhecer a outra se for o marido ou se for a esposa. Mas esse tipo de pessoa, ela não aceita ouvir o que é que a outra acha dela. Eles não conseguem, a maioria deles não consegue nem se comunicar, conversar. Qualquer coisinha já vira um debate. Entende? Porque são pessoas afligidas, angustiadas. E ela diz que não. Elas negam que não. Mas Deus diz, olha para os teus frutos. Olha para os teus frutos, como é a tua vida. Então a vida de uma pessoa que ela tem vícios, ela vai justificar com vício. Ela vai dizer, quando eu morrer não levo nada. Não quer saber sobre alma. Entende? Mas está presa nas iniquidades. Mas não quer ser curada das angústias lá do passado. Porque foi abusada, negligenciada, enganada pela visão. Então se torna pessoas orgulhosas. Entende? Se torna pessoas orgulhosas, não quer ser tratada por Deus. Elas vão criar o seu próprio Deus. Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. Tá bom? E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. E até o próximo vídeo.